Amém, queridos? Nós estamos no ano da frutificação. Deus nos chamou para darmos frutos, frutificar. Nós estamos crescendo nesse entendimento de que nós fomos chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Nós fomos chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos gerando frutos, esses frutos vão permanecendo, vão tocando a vida de pessoas. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o propósito do homem. Não o propósito do homem como homem na maneira masculina, mas eu quero falar do propósito do ser humano, o meu e o seu propósito. Tudo que Deus cria, queridos, Ele cria com um propósito. Ele cria com um propósito. Deus criou eu e você, e Ele criou a raça humana com um propósito. Todas as vezes que eu e você quisermos entender alguma coisa do plano original de Deus, daquilo que Deus sonhou, nós precisamos ir lá para Gênesis, lá para o início da criação. Toda vez que nós queremos entender algumas coisas, nós temos que pegar os 3 primeiros capítulos da Bíblia, e ela vai mostrar, a Bíblia vai nos ensinar o que era o sonho de Deus, o que Deus planejava quando Ele criava cada coisa, quando Ele detalhou antes do pecado entrar. O pecado entrou no coração do ser humano, o pecado entrou na terra e trouxe maldição sobre a terra. Só que Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3, ele mostra ali qual é a vontade de Deus. Eu gosto de chamar do plano original, amém? Então abram comigo lá em Gênesis 1, do 26 ao 27. Nós vamos falar um pouquinho sobre a criação. Gênesis 1, do 26 ao 27. Olha que interessante, ele fala assim, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? Aqui nós temos o relato da criação, queridos. E o relato da criação, ele pode ser passado por alguns princípios científicos para nós entendermos. Existe um princípio científico que se chama princípio da biogênese. Princípio da biogênese. O que o princípio da biogênese fala? Que somente vida produz vida. Esse é o princípio da biogênese. Então uma pedra ela não pode produzir vida, mas um Deus vivo pode criar vida. Esse é o princípio da biogênese. Então vida ela só vem da própria vida. Então Deus, que é um Deus vivo, criou o ser humano, criou as aves dos céus, os peixes do mar, e criou todo um ecossistema vivo. Por quê? Princípio da biogênese. Existe outro princípio, queridos, que se chama, que é o princípio que fala que a causa sempre é maior do que o efeito. A causa é um princípio científico. A causa é sempre maior do que o efeito. Qual que é a causa da criação? Deus. Qual que é o efeito? Eu, você e tudo que existe. Quem que é maior? Deus. A causa é maior do que o efeito. Então por isso que Deus é muito maior do que tudo que foi criado, porque a causa é maior do que o efeito. Esse é outro princípio científico. A causa é maior do que o efeito. Por isso que a Bíblia fala que Deus, ele é Espírito. Então o reino espiritual, ele é antes do reino
físico. O reino espiritual, ele é muito maior do que o reino físico. Então o reino espiritual, ele rege o reino físico. Quando acontece do ministro de louvor, como a Ju fez, falar, vamos fazer um ato profético, vamos marchar, vamos orar, vamos liberar palavra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acionando o reino espiritual, que é muito maior do que o reino físico, para que haja uma transformação no reino que nós vemos. Hebreus vai falar que pela fé nós entendemos que o visível veio do invisível. Então a causa é muito maior do que o efeito. Agora pare para pensar, querido. Você já olhou assim o céu? Você já fez uma viagem? Você olha assim, nossa, como é lindo isso. Você olha a natureza, como a natureza é linda. Só que esse é só o efeito. Agora imagine a causa, quando você contemplar a Deus. Deus é muito mais lindo do que tudo que nós já vimos, queridos. As coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam é muito mais maior, muito mais belo do que tudo aquilo que nós vemos. Quando Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus continuou trabalhando, queridos. Se em 7 dias Ele fez tudo o que Ele fez, tudo que você vê, Ele fez. Imagina o que nós vamos ver na Nova Jerusalém, queridos. Na cidade celestial, aquela que desce dos céus, que nós vamos nos encontrar com Ele. Imagine o que nós vamos ver. Mais um princípio. A causa é muito maior do que o seu efeito. Em 1865, Mendel descobriu o código genético. O código genético é um mapeamento nosso que nós vamos ver as espécies diferentes. Mas isso a Bíblia já falava. Gênesis 24, 25 fala assim, ó. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado e réptil e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O código genético vai apontar que nós só reproduzimos a nossa própria espécie. Uma vaca reproduz outra vaca segundo a sua espécie. Por causa do quê? Por causa do seu código genético. Então cada coisa ela produz segundo a sua espécie, por um código que Deus já tinha implantado. Em 1865 Mendel descobriu esse código, e mais uma vez foi comprovado que a Bíblia estava certa. A ciência comprova aquilo que a Bíblia já diz, queridos. Você consegue entender? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, queridos. Olha que interessante, quando a palavra de Deus fala assim, produza. Deus ordenou para a terra, e falou para a terra, produza ervas, árvores frutíferas, e a terra começou o quê? A produzir. Deus olhou para o mar e falou para o mar o quê? Produza peixe segundo a sua espécie. O que aconteceu? Começou a aparecer os peixes. Quando Deus foi fazer eu e você, o que Ele fez? Ele mesmo veio e produziu o homem. Ele mesmo fez o homem. Ele não terceirizou antes, Ele estava terceirizando. Ele falou, terra produza, e a terra produziu. Mar produz, e o mar produziu. Agora preste atenção, se eu arranco uma árvore do solo, da terra, que é a sua origem, o que acontece? Ela morre. Sim ou não? Se eu arrancar uma árvore agora do chão, do seu local de origem, ela morre. Se eu arrancar um peixe do mar, ou um peixe de um lago, o que acontece com ele? Ele morre. Mas por que ele morre? Porque ele saiu da sua origem. O que acontece se nós tiramos o homem da presença de Deus? Ele morre, porque ele saiu da sua origem. Qual que é a nossa origem? Deus. Nossa origem é Deus, queridos. E nós só encontramos vida em Deus. Por quê? Porque Deus é a nossa origem. Foi Ele que nos criou. E quando Ele criou o ser humano, Ele falou, é muito bom. Toda
criação ele olhava, terminava, ele falava: bom, é bom, é bom. Quando ele falou façamos o homem, ele desce e faz, e ele fala que o homem é muito bom. Muito bom. Efésios 2:1 fala assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando o homem peca, a semente corruptível entra no homem, o homem é afastado da sua origem, que é Deus, ele encontra a morte. Só que quando nós encontramos Cristo Jesus, nós encontramos a vida. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus, queridos, levanta a sua mão, vem aqui para frente, aceita Jesus, nós oramos por ela, ela encontrou vida. Por quê? Porque ela foi religada com a sua origem. Toda vez que nós compartilhamos o Evangelho, nós levamos o Evangelho para uma pessoa, nós explicamos o plano de salvação, nós oramos com essa pessoa reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela encontra vida. Por quê? Porque ela volta ao plano original, ela volta à sua origem. Volta à sua origem, queridos. E o meu e o seu papel é o ministério da reconciliação, de fazer as pessoas se reconciliarem com Deus, se reconciliarem com a sua origem. E quando elas se reconciliam com a sua origem, quando elas se reconectam com a sua origem, elas encontram vida. Por isso que eu e você, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós estamos conectados com Deus e nós temos vida. Nós temos vida, querido. Vida e vida em abundância. Nós não vivemos uma fantasia, queridos. Nós não vivemos um conto de fadas, queridos. Nós não vivemos uma vida de Facebook. Nós vivemos uma vida real e uma vida em abundância. O crente, ele é feliz. Por quê? Porque nós temos a Deus. Nós fomos reconectados com a nossa origem. Isso tem que se tornar um rema nas nossas vidas, isso tem que se tornar uma verdade em nós. É verdade, queridos. Não importa o que você passe, queridos, você tem Deus. Você está reconectado com Ele. Você nasceu de novo, você tem vida nele. Tua vida pode não estar do jeito que você quer, queridos, mas você tem uma firme esperança. Às vezes a gente canta desesperado, o crente nunca fica desesperado. Desesperado, a raiz da palavra é sem esperança. Só que eu e você, nós temos esperança. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Se nós estamos passando por uma dificuldade na vida, nós temos esperança. Esperança, queridos. Se está muito ruim, nós olhamos para o céu e falamos: um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar e nós vamos encontrar ele. Amém? Essa é a nossa vida, essa é a proposta de Deus para nós, queridos. Eu e você, nós não somos obra do acaso. Eu vou provar para você que você não é uma obra do acaso, que você não está aqui à toa, que as coisas que acontecem na sua vida, elas não são à toa. Tudo o que você passa de bom e de ruim tem um propósito. Existe um propósito. Existe um plano traçado por Deus para cada um de nós. Antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. Jeremias 1,5 fala assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Efésios 1,4 fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Queridos, tudo o que Deus cria, ele tem um propósito. Existe um propósito específico para
toda a criação. Existe um propósito específico, querido. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho qual que é o propósito do ser humano. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Propósito do ser humano, meu e seu propósito genérico. Eu não vou entrar em propósitos específicos, porque você sim vai encontrar o seu propósito específico. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito genérico do ser humano. No livro de Gênesis 1, descreve a criação. Quando Deus cria, Ele disse: haja, produza e apareça. Quando você for ler Gênesis, você vai ver que Ele vai falar: haja luz, produza e apareça. Mas comigo e com você foi diferente. Gênesis 1, 26 fala assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O próprio Deus se responsabilizou pela criação do homem. Por isso que Ele falou: façamos. E quando Ele termina, Ele fala: muito bom. Queridos, todas as pessoas que você conhece, elas foram criadas por Deus, a sua imagem e semelhança. O grande problema é que elas não sabem disso. As pessoas estão perdidas, sem esperanças, tristes, porque elas não sabem disso. Elas não sabem que existe um Deus no céu que as ama. A imagem que as pessoas têm de Deus, geralmente é uma imagem distorcida, queridos. É uma imagem distorcida por causa da cultura que elas vivem, é uma imagem distorcida pela criação que elas tiveram, é uma imagem distorcida pela religião, é uma imagem distorcida, e nós precisamos desvendar essa imagem de Deus. Deus, Ele é um Deus de amor, Deus é um Deus que Ele ama e se preocupa com as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós temos um Deus que ama o ser humano. Ama o ser humano. Ama, Deus nos ama, querido. Isso precisa ficar claro nos nossos corações. Esse entendimento tem que vir sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender sobre isso. Eu tive esses dias eu estava no Facebook e eu vi uma postagem de que foi professor na academia comigo. E ele postou assim: depois que eu comecei a estudar física quântica, eu comecei a melhorar minha qualidade de vida. Porque quando eu frequentava a igreja, eu sempre ficava debaixo de culpa, pensando que existia um Deus que sempre estava pronto para me condenar. A imagem distorcida de Deus fez um homem viver debaixo de culpa, e ele encontrou uma pseudo-vida em uma ciência que não leva a lugar nenhum. Você consegue entender a gravidade que é isso? Existem pessoas que vivem na igreja, elas se movem debaixo de culpa, queridos. Elas fazem o que fazem na igreja por causa da culpa, e a culpa é o combustível que elas usam. Existem 3 combustíveis que as pessoas usam para servir a Deus, que revelam uma imagem distorcida de Deus. É a culpa. A pessoa se sente tão culpada que ela quer fazer várias coisas dentro da igreja. Para quê? Para tentar aliviar a sua consciência. O segundo é o medo. Se você não fizer, você vai pro inferno. Daí a pessoa vive dentro da igreja com medo de Deus, achando que Deus está pronto para jogar um raio na cabeça dela. E o terceiro é a ganância. Se você vir aqui, você deposita R$10 aqui, Deus vai te dar 100. E a pessoa acredita nisso e ela é movida pela ganância. Tudo que ela faz para Deus é esperando que Deus retribua em bens materiais. 3 combustíveis que têm que ser encerrados na nossa vida. Nós não vivemos debaixo de culpa, nós não vivemos debaixo de medo, e nós não vivemos debaixo de uma ganância desenfreada. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós entendemos que nós somos amados, por isso que nós servimos. Aleluia! Salmo 8, 4 e 6 fala assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?
pois pouco menor o fizeste do que o anjo, e de glória e honra os coroastes. Fazes que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu pusestes tudo debaixo dos seus pés. Isso é impressionante, queridos. O salmista fala a respeito do homem, ele fala que Deus os criou um pouco menor do que os anjos e colocou tudo, toda a obra, toda a criação debaixo dos seus pés. Debaixo dos nossos pés. Só que, queridos, Salmo é antes da cruz. Amém? Antes da cruz. Depois da cruz, olha o que Hebreus 1, do 3 ao 4 vai falar. Ao qual, sendo o resplendor da glória, isso aqui ele está falando de Jesus, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas debaixo da palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da sua majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos. Então Jesus, ele foi feito muito maior do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, ele é superior aos anjos, é isso que Hebreus está falando. Jesus é superior aos anjos, e em Jesus, eu e você nos tornamos superiores aos anjos, porque em 1 João 4,17 fala isso: nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, porque qual ele é, e se qual ele é Jesus, somos nós também neste mundo. Assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Por isso que a Bíblia fala que eu e você somos embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo. A Bíblia fala que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Eu e você representamos a Jesus nessa terra. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Se Ele é superior aos anjos, eu e você somos superiores aos anjos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a adoção de filhos. A que anjo Deus falou ou chamou algum anjo de filho? Nenhum. Mas a Jesus sim, Ele chamou de filho. A eu e você Ele chama de filho. Filho, queridos. Filho. Os anjos, eles anseiam ouvir as revelações dadas por Deus a nós. Queridos, isso precisa ficar muito claro para nós, muito claro, nós precisamos entender isso. Toda vez que eu e você nós vamos para o nosso quarto de escuta, toda vez que nós temos uma conversa com Deus, toda vez que nós nos reunimos como igreja, as revelações da palavra de Deus, elas saltam. Sempre quando você está lá no teu grupo familiar compartilhando a palavra, queridos, fique atento ao que é falado. Sabe por quê? Porque dali pode sair uma grande revelação que muda a sua vida. É uma palavra de Deus, é um rema de Deus, Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. Olha o que 1 Pedro 1,12 fala. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que ele está falando? Que é uma revelação do Evangelho, há algo que o Espírito Santo fala para mim e para você, que até os anjos, eles anseiam ouvir. Existem revelações que Deus nos dá, que os anjos não conhecem, queridos, que os anjos não entendem. Por quê? Porque é uma conversa de pai para filho. Quando nós temos uma revelação de Deus, quando a palavra de Deus está sendo pregada pelos filhos de Deus, até os anjos anseiam ouvir, queridos. Você consegue entender qual que é o propósito do homem? O homem é a coroa da criação, queridos. O homem é a coroa da criação. O homem é com quem Deus queria compartilhar o seu coração.
O homem, o ser humano, é a pessoa que Deus gostaria e quer e sempre desejou compartilhar o seu coração. Quando o Espírito Santo nos traz revelações da palavra de Deus, queridos, é tão poderoso que até os anjos, eles anseiam ouvir, é o que Pedro está falando. É o que Pedro está falando. Uma vez nós estávamos em um culto de ceia, e um amigo, um conhecido, um amigo meu, ele teve uma visão fantástica. Ele conseguia ver, às vezes, o reino espiritual. Então ele via os anjos, as coisas que aconteciam. E no momento da ceia ele não via nada. Ele não via nada. E um dia ele orou: Deus, eu quero ver. E ele viu os anjos saindo e indo para o canto. Assim, você sabia que existem anjos que te acompanham, né? Isso é real, isso é verdade. Os anjos começaram a sair e ir para o canto da igreja e pararam na lateral da igreja, nas duas laterais, no momento da ceia. E quando o pessoal pegou a ceia, ele perguntou: Deus, por que os anjos foram para o lado, para a lateral? O Espírito Santo falou para ele entendeu que foi a voz de Jesus. O momento da ceia é o meu momento com a minha noiva, é o momento do noivo com a noiva. Nem os anjos podem participar, então por isso que eles saem e ficam ao redor. E daí Jesus tem comunhão com a sua noiva, é a mesa da aliança. E às vezes a gente acha que é só pegar um pãozinho e um suquinho e tomar. E não é, queridos. Há um momento, nós celebramos a aliança. E nem os anjos podem participar, eles ficam eles dão um passo para trás, em reverência. Você consegue entender isso? Você consegue entender o poder que tem essa aliança que nós temos com Deus? Você começa a entender qual que é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Que Deus deseja para mim e para você? Sermos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, do 26 ao 27, diz isso: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. A essência de Deus se fez entender nas Escrituras, tanto para homens quanto para mulheres. Deus, o desejo de Deus é nos restaurar a sua imagem e semelhança, arrancando toda a raiz do pecado. E onde está a revelação daquilo que nós devemos nos tornar? Nas Escrituras. As Escrituras se revelam tanto para homens como para mulheres o que Deus tem separado para nós. Deus é comparado a um pai, a um pastor, a um rei, tudo figuras masculinas. Mas Deus também é comparado a uma mãe, a uma ursa a qual seus filhotes foram roubados, a uma galinha que anseia colocar seus filhotes debaixo das suas asas. E quando nós vamos conhecendo as Escrituras, nós vamos impregnando em nós esse caráter de Deus e reproduzindo esse caráter. Nós começamos a ver Deus como um pai, e muitas vezes nós começamos a abençoar as pessoas como um pai. Nós começamos a amar as pessoas, a cuidar das pessoas como pai. Deus, ele se revela como um pastor, e quando nós vamos para o nosso grupo familiar, nós pastoreamos assim como nós somos pastoreados. Nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, e nós reproduzimos isso. Nosso propósito é refletir o caráter de Deus. Frutos, eles são frutos. O final das nossas vidas e tudo que acontece conspira para que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Queridos, quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, frutos são frutos. Nós produzimos esses frutos, e os frutos do Espírito, eles abençoam as pessoas. Você já parou para pensar? Quando você tem mansidão, você é abençoado, ou teu irmão, ou tua esposa, ou teu marido? Tua esposa e teu marido, sim ou não? Quando eu sou manso, eu abençoo a Kelly com o fruto da mansidão. Quando eu tenho domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, e eu produzo o domínio próprio, eu abençoo as pessoas que estão ao meu
redor. Eu não sou um grosso, eu não sou um cavalo, eu não falo o que eu penso toda hora. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio e eu abençoo as pessoas ao meu redor. E quando eu produzo os frutos, eu começo a me tornar a imagem e semelhança de Deus. Eu começo a reproduzir o caráter de Jesus. A primeira função do Espírito Santo em nós, queridos, é produzir o caráter de Jesus nas nossas vidas. Então as coisas boas e ruins que acontecem nas nossas vidas é simplesmente para moldar o caráter de Jesus em nós. Uma das minhas orações, uma das coisas que eu mais oro, queridos, é Espírito Santo de Deus, molda o caráter de Jesus na minha vida. Molda o caráter de Jesus na minha vida. Molda o caráter de Jesus na minha vida. Me faz uma pessoa parecida com Jesus. Nós temos como missão da igreja ser como Ele, servir como Ele. Quando eu produzo frutos, e são os frutos do Espírito, eu estou sendo como Jesus. E assim eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo qual que é o propósito de Deus para a vida do homem? Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. O que Deus planeja com nós, queridos? É sermos a imagem do seu Filho. Sermos a imagem de Jesus. O propósito de Deus para a vida do ser humano é transformar cada um de nós a imagem de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes ele era o unigênito, o único filho. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele se transformou no primogênito, o primeiro de muitos. E o propósito de Deus para mim e para a sua vida é nos transformar a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Os desafios que você se encontra na sua vida é para transformar o seu caráter parecido com o caráter dele. Parecido com o caráter dele. E muitas vezes nós queremos fugir das dificuldades, né? Nós queremos fugir dos desafios. Queridos, desafios na família, queridos, desafios na empresa, no trabalho. Esses desafios, eles vão moldando o caráter de Jesus em nós, queridos. Desafios na igreja. Sabia que você encontra desafios na igreja? Existem aqueles irmãozinhos assim que eles te ensinam a amar, queridos. Se você amar aquele, você ama qualquer um. Você já teve um desses na sua vida? De repente você começa a se relacionar com ele e você fala: Jesus, se eu amar esse, eu amo qualquer um. Por quê? Porque é o trabalho de Jesus em nós. Só que nós queremos nos afastar. Não, com esse aqui eu não vou me relacionar, não. E daí a gente começa a ser seletivo. Queridos, cai de cabeça. Começa a se relacionar. Deixa Deus matar a sua vida. Deixa Deus te tratar. Deixa o caráter de Jesus se moldar em você. Porque nós somos muito seletivos, queridos. Nós ajudamos aqueles que nós achamos que merecem ajuda. Nós abençoamos aqueles que nós achamos que merecem ser abençoado. Só que Jesus não foi assim. Jesus não foi seletivo. Por isso que Ele abençoa a minha e a sua vida. Você acha que você merecia o que Jesus fez? Não. Mas Ele fez do mesmo jeito. Você consegue entender? E nós precisamos desenvolver esse caráter. Nós precisamos mergulhar nesse entendimento. Nós precisamos nos relacionar dessa forma intensa, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. E o propósito é transformar eu e você a imagem de Cristo Jesus. Amém?
Queridos, é essa imagem. Jesus, Ele é o padrão das nossas vidas. Jesus é o prumo. Jesus é a nossa referência. Pessoas não são a nossa referência. O pastor não é a nossa referência. A nossa referência é Jesus. E aonde nós encontramos essa referência? Na palavra de Deus. Quanto mais eu entendo e quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais Jesus é revelado a mim. Quanto mais Jesus é revelado a mim, mais eu começo a manifestar o seu caráter, mais eu começo a ser como Ele, a ser como Ele. Queridos, o propósito do homem também é ser o canal do amor de Deus. O propósito do homem, do ser humano, é ser o canal de Deus, do amor de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo nessa terra. E se nós representamos a Jesus nessa terra, nós somos representantes do amor dele. Quando a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, queridos, eu e você somos o abraço de Jesus na vida das pessoas. Você já pensou assim, nossa, como eu queria receber, sei lá, um abraço de Jesus, como eu queria receber um toque de Jesus. Queridos, toda vez que um irmão seu, um irmão aqui da igreja, ele impõe as mãos sobre você e ora, ele te abraça, é como se Jesus estivesse te abraçando. Por quê? Porque eu e você somos corpo de Cristo. E Cristo, Jesus, Ele se manifesta através de quem? Da igreja. Sempre quando nós nos abraçamos, queridos, sempre quando nós choramos junto, é como se Jesus estivesse com nós. Por quê? Porque nós representamos a Ele. No teu grupo familiar, quando o seu líder impõe as mãos sobre você, é como se Jesus estivesse impondo as mãos. Por quê? Porque Ele é representante de Jesus nessa terra. Eu e você, queridos, somos responsáveis por manifestar o amor de Deus nessa terra. E esse amor, ele tem duas asas, como um avião. Tem duas asas, duas manifestações. Uma é na comunhão da igreja, na comunhão com os irmãos. Na comunhão com os irmãos, queridos. No perdão, na hospitalidade, na ajuda mútua, no cuidado do órfão e da viúva, no auxílio ao pobre. Queridos, quando nós somos igreja, eu e você, nós somos igreja, nós começamos a representar o amor de Deus um para com os outros. Nós começamos a ser hospitaleiros, nós começamos a amar, nós começamos a cuidar, nós paramos de se importar tanto conosco para começar a amar as pessoas. E nós somos representantes desse amor mútuo entre nós. Só que também nós somos representantes do amor de Deus lá fora. Na grande comissão, naquilo que Jesus separou para nós. Marcos 16, do 15 ao 18, fala assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as suas mãos sobre os enfermos, e os serão curados. Precisamos levar isso, queridos, que temos recebidos lá para fora, manifestar isso lá fora, glorificar a Deus isso lá fora. Você conhece alguém que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você conhece, essa pessoa carece do amor de Deus, e o amor de Deus ele vai se manifestar na vida dessa pessoa através de quem? Através da minha e da sua vida. Então nós amamos e temos comunhão com os irmãos aqui dentro, que eu entendo que é a parte mais difícil, queridos. E nós temos a comunhão com os lá de fora, e nós amamos aquelas pessoas. E qual que é a maior revelação do amor de Deus sobre a vida de uma pessoa lá fora? A nossa oração. Não existe forma de amar mais uma pessoa do que orando por ela, queridos. E você começa a orar por aquela pessoa que não conhece Jesus. A outra maneira de manifestar o amor é o quê? Falando do Evangelho de Cristo Jesus, compartilhando o Evangelho com ela, falando daquilo que Jesus fez na cruz pela vida dela. Você lembra de quem falou de Jesus para você, sim ou não? Você lembra a pessoa que compartilhou o Evangelho com você? A pessoa que falou de Jesus para você, você lembra?
Essa pessoa te deu o maior presente desse mundo. A revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Foi o maior presente desse mundo, querido. A pessoa que compartilhou o Evangelho com você, queridos, ela te deu o maior presente de todos. E nós precisamos, queridos, eu e você precisamos compartilhar esse Evangelho para as pessoas lá fora. Precisamos ser o canal de bênção de Deus lá fora. Infelizmente, por algum motivo, a igreja acabou, de alguma forma, se separando. E em vez de a igreja servir ao mundo, preste muita atenção. Em vez de a igreja servir ao mundo, servir as pessoas lá fora, cuidar das pessoas lá fora, a igreja acabou se tornando juiz e condenando as pessoas. Condenando as pessoas. Deixa eu explicar por quê. Qual que é o nosso papel como igreja? Amar o perdido, sim ou não? Só que quando o crente está trabalhando e o chefe dele oprime ele, o que ele fala? Maldito filho do cão, que Deus pese a mão sobre a vida dele. Está tocando no ungido de Deus. E daí a gente começa a cantar Tem Sabor de Mel. Teologia da vingança. Aonde Deus tem os seus filhos e existem os ímpios. E os filhos de Deus, em vez de orar para que esses conheçam a Deus e venham experimentar da salvação que é em Cristo Jesus, os filhos de Deus estão orando para que Deus pese a mão, taque fogo, mate aquele miserável que está te atrapalhando. Você consegue entender? Você já pensou assim? Fala a verdade para mim. Você consegue entender que às vezes acaba acontecendo isso? E no Brasil isso é muito difundido. Só que, queridos, eu e você, nós somos responsáveis por trazer o amor de Deus à vida das pessoas, daquele que está perdido. Daquele que está perdido, ser o canal de bênção, o canal do amor de Deus, para tocar a vida dessas pessoas. Até para o meu chefe que me trata mal, até para o teu chefe que te trata mal. Até para aquela pessoa, aquele ímpio que fala mal de mim no trabalho, até para aquele ímpio que fala mal de você no trabalho. Até para aquela pessoa que por muitas vezes te persegue, sim, por aquela pessoa que muitas vezes te persegue. Querido, você já sofreu perseguição? Fala para mim, sim ou não? Já? Sim ou não? A pior, assim, alguém te passou para trás, te tratou mal por ser crente. Já aconteceu com você? Só que agora pense na pessoa que te tratou mal. Pense, só pense, não precisa falar. Você consegue imaginar essa pessoa indo para o inferno, queridos? Você sabe o que é isso? Queridos, o nosso coração tem que se doer e falar: Deus, não leva ela. Deus, salva ela. Salva ela. Por mais que ela tenha te tratado mal, queridos, o inferno não é paga para ninguém, queridos. Nós devemos orar e falar: Deus, salva essa pessoa. Está cheio de crente amargurado dentro da igreja. Está cheio de crente cheio de ferida, falando mal do povo lá fora. Queridos, o povo lá fora está perdido mesmo. Está perdido, está sem salvação. Nós precisamos trazer o amor de Deus para a vida dessas pessoas. Esse é o nosso propósito. Por que Deus salvou você? Por que Deus te encheu com o amor dEle? Por que Deus te encheu do entendimento da palavra dEle? Para você manifestar esse amor lá fora. Para você manifestar esse amor aqui dentro. Para você ser um canal do amor de Deus. Amém, queridos? Esse é o propósito da vida do homem, esse é o propósito do ser humano. Eu e você somos coroa da criação. Eu e você fomos constituídos reis e sacerdotes. Deus colocou toda a criação debaixo do domínio do homem. Para quê? Para quê? Para que o amor dele seja manifesto tanto na igreja como lá fora.
Eu e você somos a esperança do mundo. Paulo vai falar: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim e em você, a esperança da glória. As pessoas lá fora, elas estão sem esperança, elas estão com medo, elas estão assoladas, elas estão perdidas, elas estão presas nos seus pecados, nos seus delitos, e se elas morrerem hoje sem Jesus, elas vão para o inferno. E eu e você somos a resposta para essas pessoas. Eu e você somos essa resposta. Só que sabe qual que é o grande problema? Nós não gostamos de assumir responsabilidades. Ah não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Deus quer fazer e vai usar você. Você consegue me entender? Só que nós achamos que Deus sempre vai fazer. Grave isso. Deus já fez. Deus já fez, queridos. Jesus já morreu na cruz, sim ou não? Jesus já ressuscitou, sim ou não? Jesus está sentado à direita de Deus, sim ou não? Deus já enviou o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sim ou não? O que mais Deus tem que fazer? Mais nada. Agora cabe a mim e a você manifestar isso. Às vezes a gente ora: Deus faz, Ele fala: já fiz. Deus me dá sabedoria, me faz isso. Deus olha assim: foi dado, queridos, é nosso, está em nós. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convenceria e nos ensinaria sobre todas as coisas, o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas, Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, nós temos o potencial de saber sobre todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos está em nós. Só que a gente sempre fica esperando. E pode passar os anos e nós vamos estar esperando. É minha e sua responsabilidade. Isso não pode se tornar um peso, queridos, mas tem que se tornar um prazer. Tem que se tornar um prazer. Amar as pessoas, queridos, não é um peso, é um prazer e um privilégio. É um prazer e um privilégio, queridos, porque sem Jesus nós nunca conseguiríamos amar ninguém, a não ser nós mesmos. Nós éramos egoístas por natureza. E hoje nós conseguimos amar as pessoas, nós conseguimos nos cuidar, nós conseguimos abençoar. Uma palavra que sai das nossas bocas abençoa a vida de pessoas, transforma a vida de pessoas, traz cura, libertação, restauração. E nós manifestamos isso. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Vamos ser canais de bênção, canais do amor de Deus, canais da manifestação de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Senão nós vamos congelar de frio, queridos. Se tiver liberdade, feche seus olhos. Sim, Deus, muito obrigado, Senhor, porque existe um propósito, um plano do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quer moldar a Jesus em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a obra da cruz, ela nos trouxe cura, libertação, restauração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa igreja, Senhor, seja uma igreja vibrante no Teu amor, Senhor. Essa igreja, ela se manifeste em amor, tanto dentro como fora das quatro paredes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos amar as pessoas, Senhor, compartilhando do Teu Evangelho, Senhor, que nós possamos nos amar, Senhor, orando uns pelos outros, Senhor, que nós possamos nos amar, Senhor, de forma prática, Senhor, com palavras de incentivo, Senhor, com palavras de ânimo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, molda o Teu caráter em nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor molde a Jesus em cada um de nós, Pai, que nenhum se perca,
Senhor, que todos possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos transborda, nos enche, nos ensina a respeito da Tua palavra, Deus, nos traz revelação daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender, Senhor, e visualizar quem o Senhor é, Senhor, e manifestar isso para a vida das pessoas, Deus. Deus, arranca de nós todo julgamento, Senhor, arranca de nós todo preconceito, arranca de nós, Pai, toda cultura inútil, Senhor, arranca de nós todos os nossos achismos, arranca de nós a fofoca, a maledicência, Senhor, e nos faz manifestar o Seu amor nessa colônia, Deus. Nos dá um amor incondicional por essas pessoas, nos faz amar, Senhor, essa colônia, Senhor, nos faz manifestar o Teu amor, Senhor, em cada casa, em cada pessoa, em cada contato que nós temos, Deus. Deus, em nome de Jesus, no nosso trabalho, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que nós possamos manifestar o Seu amor. Deus, em nome de Jesus, as pessoas que nós conhecemos que ainda não Te conhecem, Senhor, nos capacita, Senhor, a falar do Teu amor, a compartilhar o Teu Evangelho, a trazer salvação, cura, restauração. Nos leva aos perdidos, Pai, aos encarcerados, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Nos dá a oportunidade de falarmos do Seu amor, Senhor, e nós Te pedimos, Deus, nos traz isso, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nos lembra do privilégio que é sermos filhos do Senhor, Pai. Nos lembra do privilégio que é, Senhor, amar as pessoas, Deus. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana cheia da manifestação de Jesus. Queridos, se lembre nessa semana. Na segunda-feira, amanhã, quando você acordar, lembre, é um privilégio amar pessoas. E o propósito de Deus é manifestar o amor dele na vida das pessoas através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém?